Olá, meu nome é Milena Marinho e eu sou aluna do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz. Essa apresentação faz parte do segundo ciclo de seminários online do LabFise. O nome do artigo a ser apresentado nesse seminário é Toxicidade do extrato etanólico de Magonia pubescens sobre larvas de Aedes aegypti, que foi publicado em 2003 pela Universidade Federal de Goiás. Seus autores são Valquíria Arruda, Glaucio Oliveira e Ionizete da Silva. O objetivo desse trabalho foi elucidar a atividade larvicida e o mecanismo de ação do extrato etanólico da planta nas larvas através de estudos histológicos e histoquímicos. O Aedes aegypti, ou mosquito da dengue como é conhecido popularmente, é um mosquito da família Culicidae da ordem Diptera. É proveniente da África, mas se estende por países de clima tropical e subtropical. Sua alta capacidade de adaptação permite com que haja um grande crescimento em áreas urbanas, estabelecendo também uma maior distribuição geográfica. O Aedes aegypti é conhecido por ser o principal vetor do vírus da dengue, além de transmitir também o vírus da febre amarela, da zika e da chikungunya. Possui atividade hematofágica diurna e acompanha o homem em seus deslocamentos, tendo também a possibilidade de dispersão passiva. Por esses fatores, o Aedes aegypti é considerado o vetor mais competente na difusão de diferentes tipos de arbovírus. Nesse caso, a fêmea é o indivíduo hematófago da espécie, pois é necessário sangue para que ocorra a maturação dos seus ovos. E por esse motivo, a transmissão dos vírus ocorre através da picada da fêmea. O desenvolvimento embrionário das larvas é rápido e também possui capacidade de sobreviver à dissecação, ou seja, apesar de ocorrer a ovoposição em reservatórios que possuem água, mesmo com a retirada dessa água, o ovo é capaz de se desidratar e parar o desenvolvimento do embrião até entrar em contato com a larva novamente, com a água novamente, e continuar seu desenvolvimento. Seu ciclo biológico possui 4 estágios, sendo o ovo, 4 estágios larvais, pupa e adulto. No estágio larval, elas são detritívoras, pois se alimentam de partículas sólidas e micro-organismos como bactérias, fungos e leveduras. O controle do inseto vetor é a estratégia mais eficaz para a diminuição da população de mosquitos e, consequentemente, diminuição da transmissão dos vírus causadores de doença aos homens. Existem diferentes formas de fazer esse controle, sendo o controle físico de eliminação de criadouros um dos mais eficazes e também o controle químico de aplicação de compostos larvicidas em possíveis locais de ovoposição, que também é um dos mais utilizados. O controle químico com inseticidas, de origem orgânica ou inorgânica, continua sendo uma das estratégias mais adotáveis, porém, ela possui desvantagens como alta toxicidade para mamíferos e o meio ambiente. Produtos de origem natural podem afetar o sistema imune de insetos, comprometendo a atuação e desenvolvimento do patógeno e até mesmo levando à morte do inseto. Além disso, são uma opção mais sustentável para outros animais e o meio ambiente por serem de origem natural, muitas das vezes de extratos botânicos. A planta Magonia pubescens pertence à família Sapindaceae e é característica do cerrado da região centro-oeste. Pode ser popularmente conhecido como tingui ou timbó em algumas regiões. O extrato bruto etanólico retirado da casca, semente e raiz da espécie vem demonstrado potencial de uso para controle da larva do mosquito Aedes aegypti e também de algumas espécies de carrapato. Além disso, também apresentou atividade antimicrobiana para bactérias gram-positivas, inclusive Staphylococcus multiresistentes e a Candida albicans, que sugere sua utilização como antisséptico ou desinfetante também. As larvas de terceiro estágio são mantidas numa câmara biológica climatizada com temperatura de aproximadamente 28 graus Celsius, 80% de umidade relativa e fotofase de 12 horas.
O extrato etanólico foi utilizado em sua concentração letal de 230 mg por litro de água destilada. A solução é deixada em repouso para a sedimentação da espuma que é formada e, então, se distribui 25 ml dessa solução em cada um dos 20 frascos utilizados. Para o controle, foi utilizado apenas água destilada, também na quantidade de 25 ml. Foram adicionadas 6 larvas em cada frasco e esses foram divididos em 4 grupos, sendo o grupo 1 larvas em solução do extrato etanólico com alimento, grupo 2 larvas com a solução do extrato etanólico sem o alimento, grupo 3 controle de larva apenas com água destilada e com alimento, e o grupo 4, que é controle de larvas apenas com água destilada e sem alimento. O alimento utilizado é a ração para gato finamente triturada, e os intervalos determinados para a avaliação foram de 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 13 horas, que é quando ocorre a mortalidade total das larvas. Esses intervalos serviram para verificar a evolução das alterações morfológicas causadas pelo extrato etanólico conforme o maior tempo de exposição. Após coletadas, as larvas eram imediatamente fixadas em 2% de glutaraldeído, 2% de paraformaldeído, 3% de sacarose em tampão cacodilato de cálcio 0,1 molar pelo período de 2 horas. Depois desse período, as larvas eram desidratadas e incluídas em resina para a preparação dos cortes. Os cortes foram realizados com espessura de 3 micrômetros e corados com diferentes corantes, sendo, por exemplo, a técnica de hematoxilina eosina, o azul de bromofenol e o PAS. Após esse processo, as amostras foram analisadas e fotografadas. Primeiramente, sem o efeito do extrato etanólico, foram reconhecidas 3 regiões no mesêntero das larvas controle. Essas regiões são denominadas de região anterior, região mediana e região posterior, como indicado na figura 1A. Na região anterior, as células epiteliais se apresentaram dispostas em uma única camada de células cilíndricas baixas, apresentando também citoplasma, evidenciando regiões mais e menos acidófilas. Além disso, a superfície apical representava uma fina borda em escova, pouco corada, e uma membrana peritrófica como uma fina membrana que envolvia todo o conteúdo alimentar, como evidenciado na figura 1b. Já na região mediana, como mostrada na figura 1c, as células epiteliais apresentaram-se mais altas, com as mesmas características citoplasmáticas, porém com a borda em escova menos corada e espessa. Nas células da região posterior, apresentadas na figura 1D, são um pouco mais baixas, porém com algumas células evidenciando intensa basofilia no citoplasma, enquanto que outras células apresentavam citoplasma menos corado. Além disso, uma intensa atividade secretora das células é notada na figura 1E, com grande basofilia e quantidade de vesículas secretoras na superfície dessas células. Em relação às larvas que foram submetidas à ação do extrato etanólico, não houve nenhuma diferença entre os tratamentos com ou sem alimento, então foram consideradas apenas o tempo de exposição da larva. As primeiras mudanças foram notadas após 4 horas de tratamento, e na figura 2 podemos notar grande deteriorização na parte anterior, com citoplasma com estruturas esféricas semelhantes a vacúolos, e preservação dessas células na região mediana. Essas mudanças ficaram mais intensas conforme o aumento do tempo de exposição, e após 6 horas de tratamento, pôde-se notar um aspecto de estratificação epitelial, numa possível tentativa de repor as células epiteliais que foram destruídas. Já com 8 horas após o tratamento, há evidências de um potencial gradativo de destruição, pois as alterações morfológicas que foram anteriormente notadas na região anterior agora passaram a ser notadas na região mediana,
como a deteriorização das células epiteliais. A membrana peritrófica na região mediana, se mantém bem definida, porém na região anterior é deslocada do ápice da célula e na região mediana fica mais próxima da borda em escova. A partir de 10 horas após tratamento e também nas 12 horas após o tratamento, notou-se que, além das mudanças que já foram previamente relatadas, houve aumento do espaço subperitrófico. Com 13 horas de exposição ao extrato etanólico, notou-se deteriorização generalizada em todas as regiões do mesêntero, sendo na anterior, na mediana e na posterior. Na imagem 7, o aumento de número de células de substituição apresentaram um aspecto gradativo de destruição, o que indica que as células passam por diferentes estágios antes do rompimento, e após a lise, liberam o restante de seu conteúdo citoplasmático no espaço subperitrófico. Na região mediana, foram encontradas células cilíndricas, observáveis na figura 1C, que eram fracamente coradas por HE. Essas foram chamadas de células clara, e então foram realizadas reações histoquímicas na tentativa de identificar as características funcionais básicas dessas células, porém todos os resultados revelaram-se negativos. Células endócrinas localizadas somente na região do mesentério de adultos da família Culicidae são caracterizadas por apresentarem citoplasma claro, porém não foram encontrados relatos de uma existência dessas células endócrinas no aparelho digestivo das larvas. Além disso, as vesículas notadas na figura 1E durante as observações mostraram intensa positividade para todas as reações. Isso evidenciou a existência de compostos proteicos nessa vesícula. A função dessa região é ligada à produção de líquidos que envolvem o alimento e contém enzimas digestivas para a absorção de produtos da digestão. Já em relação à membrana peritrófica, os autores notaram espessamento no tubo digestivo das larvas, tratadas com o extrato em relação ao grupo controle. Isso pode ser notado comparando as figuras 1b e 5. Então, os autores sugerem que, devido à intensa positividade para todas as reações histoquímicas, por sua estrutura com terquitina e proteína, esse espessamento possa ser considerado um tipo de mecanismo de defesa da larva, já que uma das principais funções dessa membrana é a proteção das células epiteliais. Os efeitos deletérios do extrato etanólico da Magonia pubescens é gradual da região anterior para as regiões mediana e posterior. Isso evidencia uma gradativa passagem dos danos pelo aparelho digestivo da larva. As mudanças morfológicas resultaram em destruição parcial ou total das células, alta vascularização no citoplasma, aumento do espaço subperitrófico com acúmulo de material acidófilo e aparente aumento no número de camadas do epitélio. Esse aumento indica uma tentativa de regeneração após a deteriorização das células. Porém, essas células epiteliais recém-formadas também sofrem com a ação do extrato etanólico, evidenciando um processo de descamação. É notório o aumento da transformação das células conforme o aumento da exposição através da microscopia óptica até a destruição celular total. Essas alterações foram encontradas por todo o aparelho digestivo das larvas submetidas à solução com extrato etanólico, quando comparadas com as do grupo controle. Como não houve diferença entre os grupos tratados com ou sem alimento, é provável que esse processo ocorra a nível do intestino pela ingestão de partículas presentes na água. Obrigada à Fundação Oswaldo Cruz, a toda a equipe do LabFise e a você que assistiu até aqui.